Você vai ver agora no Jornal da TVTC. Polícia registra sequestro de uma criança em Guriri e um homicídio no bairro Morada do Lago. BR-101 parada. Manifestantes bloqueiam a rodovia pedindo a retomada do asfalto de Boa Esperança a São Mateus. Juíza orienta eleitores e partidos sobre principais datas do calendário eleitoral. Você começa a conhecer hoje cidades brasileiras que estão no caminho da tocha olímpica. Segunda-feira, dia 25 de abril, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. Manifestantes paralisaram a BR-101 no bairro Litorâneo na manhã de hoje. A reivindicação é a retomada das obras de asfaltamento da rodovia que liga Boa Esperança a São Mateus. Moradores do condomínio Village também participaram do protesto, pedindo a regularização do fornecimento de água potável. A paralisação na BR-101 começou por volta das 5 horas da manhã no bairro Litorâneo. Os manifestantes eram moradores das localidades de Santa Maria, Nova Vista, Morro das Araras e São Jorge, que reivindicavam a retomada das obras de asfaltamento da rodovia S-315, que liga São Mateus a Boa Esperança. Nós sofremos há quanto tempo, quanto tenho meus avós que já passaram por aquele sofrimento, agora eu, agora meus netos, meus filhos, e nós viemos reivindicar nossos direitos e nós estamos sendo aqui massacrados, nós viemos empurrados como se fosse um monte de animais pela polícia, só um trombo de choque sobre nós. Os manifestantes utilizaram galhos, queimaram pneus e um caminhão foi usado como barreira para impedir a passagem de veículos. Um grande congestionamento se formou nos dois sentidos da rodovia. Líderes do protesto dizem que querem uma solução definitiva para o problema. Então nós estamos aqui, nós não temos hora de parar, nós só vamos parar assim que eles vierem dar uma posição. Essa é a minha sugestão. A tropa de choque da PM reagiu com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. A informação no local é de que 7 pessoas haviam sido detidas. Uma moradora do Village que participou da manifestação disse que o protesto também foi pela regularização do abastecimento de água no condomínio. A mulher preferiu não se identificar e afirmou que antes 3 caminhões-pipa abasteciam o bairro. Mas há 3 dias, somente um caminhão pequeno fornece água potável, o que, segundo ela, é insuficiente para atender a todos os moradores. Em nota à Rede TC, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, o SAAI esclarece que desde que a estiagem que causou a diminuição da vazão do poço artesiano do Village vem abastecendo o condomínio todos os dias com caminhões-pipa. No final de semana, segundo o SAAI, 2 caminhões-pipa foram normalmente ao bairro e cada um fez 4 viagens. Além disso, 2 caçambas da prefeitura, adaptadas com caixa d'água de 5.000 litros cada, também deram suporte ao abastecimento, segundo a secretária de Comunicação, Sandra Pacheco. Ela acrescentou que apenas na manhã de hoje, por causa da manifestação, os caminhões-pipa não puderam ir até o bairro. Segundo ela, à tarde, o abastecimento foi retomado por caminhões-pipa. A secretária finaliza a nota afirmando que o SAAI está perfurando um segundo poço artesiano no bairro e continuará empenhado para garantir que os moradores tenham acesso à água. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Lucas Vieira, explicou por que a PRF precisou intervir com o uso da força e de armas não letais na manifestação de hoje pela manhã. Confira na entrevista ao repórter Wellington Prado. A Polícia Rodoviária Federal tentou por várias vezes, durante esse período após as 5 horas da manhã, que fosse feito um acordo, se tivesse alguma coisa para a gente estar ajudando, para poder que fosse feita essa liberação de uma forma tranquila, entendeu? Na conversa, de forma no diálogo. Porém, não teve a menor condição de estar atendendo a eles esse tipo de manifesto que eles estavam gerando ali. E a gente já estava com a equipe em prontidão, que é a equipe de choque, porque a gente já tinha conhecimento dessa interdição e tínhamos também conhecimento que não havia reivindicação para poder a gente estar atendendo. Segundo alguns dos que estavam lá, eles reivindicavam a presença do governador, algo que infelizmente não está ao alcance de imediato de ninguém, para poder estar reivindicando uma presença a um local de crise. E diante da circunstância não teve outra
contrapartida, não ter que usar os meios necessários, o mecanismo necessário após a autorização da nossa superintendência, para que fosse de forma mais tranquila possível que a gente conseguisse essa liberação. Houve um desgaste aí por ambas as partes. Informo aí para todos que a PRF estará sempre aberta ao diálogo. Para quem precisar sobre esse tema, interdição de pista, que é um crime. Por ocasião, estamos aqui na Polícia Federal conduzindo 7 pessoas que estavam envolvidas diretamente nessa incitação, certo? E estamos aí à disposição, pode estar procurando a Polícia Rodoviária Federal para se informar melhor, para que tenha um pouco mais de conhecimento sobre a ilegalidade do ato, entendeu? Eu estarei aqui à disposição para poder estar pleiteando, para estar fazendo um elo de ligação, às vezes, com a superintendência, com uma secretaria específica, mas a conversa ela tem que vir primeiro. Não foi procurado a Polícia Rodoviária Federal em momento algum para interlocutar sobre essa dificuldade. E então fico aí à disposição, sinceramente, à disposição a qualquer momento, a qualquer hora, para estar até intermediando dentro da nossa medida, dentro da nossa realidade. Quais foram os mecanismos utilizados para o desbloqueio e quantos policiais foram utilizados? Certo. A Polícia Rodoviária Federal ela tem uma equipe de choque dentro do Estado do Espírito Santo. Ela ficou em pronto emprego para caso necessário de ser utilizada como foi, após esgotar todas as opções sem que fosse usada. Além da PRF, a gente teve um excelente apoio aí da GAO local, aqui de São Mateus. Ao todo, possivelmente estavam em torno de 32 policiais, entendeu? Para que fosse resolvido esse problema sem nenhum trauma. Graças a Deus não teve nenhum ferido em nenhuma das partes, houve um desgaste físico apenas, e agora esse desgaste aí de detenção aqui para qualificar um por um. Foram utilizadas balas de borracha ou outro tipo de mecanismo? Não, a munição não letal, ela não foi utilizada, que seria a bala de borracha, que vocês usam esse termo. Outras ferramentas foram utilizadas, que seriam granadas de lacrimogênio, com disparos de longa distância, para que não tivesse nenhum tipo de dano a ninguém. Então, como não houve uma agressão direta, como jogar pedra, esse tipo de agressão, houve a desobediência, foi utilizado só os meios para que se dispersassem a multidão. Segundo o delegado da Polícia Federal, Renato Zaqué, dos 7 detidos, 6 foram autuados por obstrução ou impedimento do serviço de transporte público e por desobediência. As penas dos 2 crimes somam 2 anos e meio de reclusão. O delegado arbitrou fiança no valor de R$ 300 cada um para que respondam aos processos em liberdade. O menor foi apreendido e encaminhado ao DPJ de São Mateus. O Departamento de Estradas de Rodagem, DER, informou que as obras de pavimentação do trecho entre o Patrimônio de Edilô Barbosa e a BR-101 no bairro Litorâneo foram paralisadas em outubro de 2014. Segundo o diretor Ralph Luigi, em um cenário de crise econômica e falta de recursos, o governo do estado precisa estabelecer prioridades, como o pagamento dos servidores. E, segundo ele, por prudência, ainda não é possível determinar uma data para o reinício das obras. Junto com outros projetos semelhantes na região, as obras de asfaltamento da rodovia ES-315 foram lançadas pelo então governador Renato Casagrande em 2012. Máquinas, trabalhadores e recursos públicos foram empregados nos serviços, mas o projeto foi interrompido no segundo semestre de 2014, antes mesmo das eleições estaduais. E as obras executadas de terraplanagem foram interrompidas antes de se consolidarem. Situações idênticas ocorreram nos projetos de asfaltamento das rodovias de Floresta do Sul e de Cristal Montanha, estas duas já retomadas pelo novo governo de Paulo Artung. Há ainda outros projetos de asfaltamento lançados e não executados pelo governo anterior, como os trechos rodoviários de Guriri Meleiras, de Santo Antônio e do assentamento Vale da Vitória, no distrito de Nestor Gomes. E veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Terça-feira de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Conceição da Barra não deve chover.
mínima de 23 e máxima de 32 graus. Veja depois do intervalo, o juiz orienta eleitores e partidos sobre principais datas do calendário eleitoral. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Comprar um carro 0 km ou um seminovo agora pode valer mais a pena para quem busca condições vantajosas no financiamento. A dica é de Júnior Barreto, empresário do segmento automotivo em São Mateus. Júnior Barreto diz que o mercado passou por um período turbulento com juros altos nesses dias por causa da situação de instabilidade do governo federal, mas destaca que agora os juros tiveram uma redução. Isso favoreceu, atraiu, essa semana já deu um volume melhor de clientes. Agora é o momento ideal. Nós não sabemos se essa queda de juros que deu nessa semana, se ela vai continuar, né? Se ela vai continuar caindo ou se não, o que eu aconselho é que o momento é agora. De acordo com o empresário, há cerca de 15 dias, os bancos estão promovendo feirões e oferecendo taxas especiais, o que tem atraído muitos clientes para fechar o negócio e realizar o sonho de ter o carro novo. As taxas de juros, elas têm variado assim, a curto prazo, financiamento a curto prazo, consegue-se taxa hoje até 0,99. Mas a taxa média em torno de 48 vezes, ela está variando aí em torno de 1,5 a 1,8, dependendo do ano do veículo. Júnior Barreto diz que na loja que administra, o cliente interessado em comprar um veículo tem algumas facilidades. A gente está facilitando a entrada e os parcelamentos em até 48 vezes. E como eu afirmei, o momento de juros baixos, né? Então essas são as facilidades. Nossa loja está em parceria com alguns bancos, fazendo um feirão, né? Feirão de taxas principalmente. Então essa é uma das facilidades. Nossas taxas estão das melhores da cidade e os veículos também, vários modelos de veículos que você pode estar adquirindo de acordo com a sua necessidade. Os partidos e candidatos já se movimentam com vistas às eleições deste ano. A votação será realizada somente em 2 de outubro, mas o eleitor também precisa ficar atento a algumas datas. Confira com Paloma Tomás. A juíza Aline Moreira Souza Tinoco é a responsável pela 21ª Zona Eleitoral e presidirá as eleições deste ano em São Mateus. Serão escolhidos prefeito, vice-prefeito e 11 vereadores. Ela preferiu não gravar a entrevista, mas por meio da assessoria, apresentou as principais datas do calendário eleitoral 2016. As principais datas que envolvem o eleitor são 4 de maio, que é o prazo final para requerer inscrição eleitoral, transferência de domicílio e revisão dos dados cadastrais, e 22 de setembro, que é o último dia para solicitar a segunda via do título de eleitor dentro do domicílio eleitoral. Já as datas que envolvem partidos e coligações são: de 20 de julho a 15 de agosto, ocorre o período destinado à realização de convenções para decidir sobre coligações e escolher candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Dia 16 de agosto estão liberadas as campanhas eleitorais dos candidatos registrados. No dia 26 de agosto, começa a propaganda eleitoral gratuita e 2 de outubro, dia da votação em primeiro turno das eleições. E você vai ver a seguir: plantão do fim de semana. A polícia registra sequestro de criança em Guriri e um homicídio no bairro Morada do Lago. Um instante só. Publique o balanço da sua empresa na TC. Está na hora das sociedades anônimas, cooperativas, fundações e sociedades civis publicarem o balanço patrimonial.
A publicação feita na tribuna do Cricaré atende aos requisitos legais e é muito mais econômica para você. Além disso, publicando na TC, você demonstra responsabilidade social com o mercado regional. Consulte o departamento comercial da TC. Na TC é legal. Tribuna do Cricaré. Há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. No Cine há vagas para cabeleireiro, eletricista de manutenção industrial, garçom, manicure, padeiro e trabalhador rural. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro. Telefone de contato é o 3763-2706. A Polícia Militar registrou um sequestro de uma criança em Guriri e também houve um homicídio no bairro Morada do Lago na madrugada de domingo. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. De acordo com o boletim de ocorrência, uma criança foi sequestrada em Guriri por um jovem de 19 anos. A mãe, uma menor de 17, relatou à polícia que tinha um relacionamento amoroso de pouco mais de 2 semanas com o acusado. Segundo ela, o namorado havia segurado a criança, em princípio sem nenhuma ação criminosa, mas após distração, a sequestrou. Em seguida, ela encontrou a filha com o acusado e o irmão dele na Avenida Governador Eurico Vieira de Resende. Tentando recuperar a filha, ela lutou com o rapaz. Como ele se negou a entregar a criança, ela acionou a polícia. Os militares retiraram a criança dos braços do sequestrador, que estava bastante agressivo. Ele tentou agredir os policiais, dando socos e chutes, e também tentou quebrar o vidro da sede da companhia. Logo depois, ele tentou fugir, mas os policiais o localizaram. O irmão dele tentou impedir a ação dos policiais e também foi detido. Uma menor de 16 anos levou um tiro no pescoço no bairro Morada do Lago. A irmã da vítima relatou à polícia que o autor do crime é conhecido de vista. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Roberto Silvares, onde deu entrada por volta de 1h da manhã de ontem. Ela não resistiu e morreu às 4h da tarde. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. A tocha olímpica foi acesa quinta-feira lá na Grécia e a chama chega aqui no Brasil em maio. A partir de hoje, você vai acompanhar no Jornal da TVTC o caminho que a tocha olímpica vai fazer pelo país. Vamos começar hoje pelo Distrito Federal e Goiás. Horizonte de 360 graus. O céu de Brasília, inspiração de compositores e poetas, vai ser o grande cenário da passagem da tocha olímpica na capital do país. Os principais monumentos da cidade são cercados de azul. É que o plano urbanístico prevê prédios baixos e vista livre. Um dos motivos para merecer o título dado pela Unesco, Patrimônio Cultural da Humanidade. Brasília representa a maior área urbana sob proteção histórica no mundo. A Esplanada dos Ministérios, a Torre de TV, a Catedral Metropolitana. Esses e outros monumentos que fazem parte do conjunto urbanístico tombado pelo IPHAN em Brasília estão no trajeto do revezamento da tocha olímpica na capital do país. Ela vai percorrer 105 quilômetros no Distrito Federal. E no percurso também vai passar pelo mais novo cartão postal da cidade. Um gigante com capacidade para mais de 70 mil pessoas. O Estádio Nacional de Brasília foi construído no lugar do antigo Mané Garrincha para a Copa do Mundo no Brasil e já está no mapa das arenas usadas pelos grandes clubes do país. E o Estádio Nacional vai ser palco do torneio de futebol nas Olimpíadas de 2016. 10 partidas devem acontecer por aqui, incluindo jogos masculinos e femininos das quartas de final.
A tocha vai encontrar em Brasília uma cidade que tem se destacado cada vez mais nos esportes olímpicos. A capital se tornou a casa da seleção brasileira de saltos ornamentais. Na Universidade de Brasília foi construído um centro de excelência na modalidade com recursos do Ministério do Esporte. Sempre que a seleção brasileira se reúne, é aqui em Brasília, é aqui nesse centro. O centro é usado como local de treinamento dos atletas de alto rendimento e também trabalha na formação de atletas de base. Atualmente, cerca de 50 crianças se preparam para ser as campeãs no futuro. A mesma estrutura que tem o Hugo Parisi, que está se preparando para a sua 4ª Olimpíada, é a estrutura que está iniciando um garoto de 7, 8 anos de idade, né, que a gente vê que tem as características para o esporte. Hugo Parisi é considerado um dos melhores atletas da história do país na modalidade. E para Hugo, as Olimpíadas vão começar cedo. Ele é um dos condutores da tocha olímpica em Brasília. Hugo recebe o Bolsa Atleta, um auxílio pago pelo Ministério do Esporte aos esportistas desde o início do programa. Na minha opinião, é o maior financiador esportivo do Brasil. Ele consegue fazer com que os atletas sejam, tenham um trabalho de fato, que não tenha que se dividir entre treinar e trabalhar para ter uma renda. Depois de passar por Brasília, a tocha olímpica segue para o estado de Goiás. 15 cidades goianas estão no percurso, entre elas a pequena Goiás, primeira capital do estado. A cidade tem nas construções barroco-coloniais registros da interiorização do Brasil, fruto da exploração do ouro no centro-oeste. E a festa da tocha vai ter dupla comemoração. Goiás celebra em 2016 os 15 anos de seu título mais importante, Patrimônio Cultural Mundial. A gente está feliz por participar, desse esforço do Brasil em estar recebendo a tocha olímpica. A tocha vai percorrer as ruas de pedra de Goiás entre as construções que fazem parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado. A cidade é conhecida mundialmente pela preservação do patrimônio. 90% do conjunto protegido preserva a arquitetura original, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Essa é a Ponte da Cambaúba. Ela faz parte do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado na cidade de Goiás. Em 2001, ela teve a estrutura afetada por uma forte enchente. Em 2011, com novas chuvas, os problemas se agravaram. Por isso, ela foi escolhida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para integrar o PAC Cidades Históricas. A Ponte da Cambaúba foi requalificada e no começo do ano passado se tornou a primeira obra do programa entregue no país. Ao todo, quase 27 milhões de reais estão sendo investidos na revitalização e requalificação do patrimônio da cidade pelo PAC Cidades Históricas. Nós entendemos que casar o prédio antigo, o monumento histórico, com a vida da cidade é o mais importante para nós, porque quem vai cuidar desses monumentos são as futuras gerações. É na Casa da Ponte que Goiás se faz mais famosa. De lá saíram os versos que contaram ao mundo a história da cidade e de sua gente. Na casa da beira do rio morou uma das habitantes mais famosas da pequena Goiás, Cora Coralina. Cora inspira e é lembrada em um projeto que agora participa da programação na passagem da tocha olímpica pela cidade de Goiás, as Mulheres Coralinas. O projeto escrito por nós três pensou a capacitação de 150 mulheres, divididas do seguinte modo: um módulo de gastronomia dividido em quitandas tradicionais, a outra parte do projeto foi dedicada ao artesanato. E aí também buscando essas referências locais. Nós elencamos da área do artesanato a cerâmica, a palha, também o bordado tradicional e as bonecas de pano. O projeto recebeu recursos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E as mulheres coralinas passaram por oficinas de capacitação. E todo o trabalho traz junto a poesia de Cora. E uma delas vai ter participação ainda mais especial. A artesã Alice já é conhecida na cidade pelo trabalho com a cerâmica e foi selecionada para conduzir a tocha olímpica. Para mim, é a maior alegria de eu representar a minha cidade.
lembrando que no dia 18 de maio a tocha olímpica chegará a São Mateus. 47 condutores vão participar do revezamento olímpico em Guriri e no centro da cidade. Os Jogos Olímpicos serão realizados de 5 a 21 de agosto no Rio. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal www.tvtc.com.br. TVTC, a televisão da gente. Uma boa noite para você.